Bom, vocês sempre são as pessoas mais importantes para mim, os crentes autênticos evangélicos, qual eu tenho, junto com outros irmãos do meio cristão, pagado o preço nesse mundo. Sem apologia direta ao inimigo e toda a contrariedade característica cristã, caracteres que nós temos de dificuldade em cada denominação e para ser cristão, nós, com todas as dificuldades, nós temos se empenhado diante do Senhor a fazer a sua obra, com integridade, a parecer, dentro dos seus lugares santos e atos espirituais. Nós temos nos empenhado com todo o segredo e aquilo que o Senhor nos mostrou em oração aos crentes fiéis dessa última hora, os crentes fiéis a Jesus Cristo, que se manifestou a nós, como ele se manifestou a mim, particularmente, se manifestou a muitas pessoas, a muitos cristãos. Então, o Senhor diz no livro do Apocalipse que ele é o espírito da profecia. Então, a profecia, que ela é o oráculo, uma disposição do Criador em se pronunciar e acontecer as coisas futuras. O Senhor Jesus, ele esteve nesse lugar aqui que nós habitamos. Ele se manifestou a muitas pessoas, a crentes do mundo inteiro. Em tempos antigos se manifestava a padres, a gente sabe de muitas investigações da igreja, da história da igreja, ao clero dentro do sistema inicial cristão e das colunas antigas como a ortodoxa, a católica, que o Vaticano cuida e tudo mais. Nós vimos a disposição também na era protestante, onde Martinho Lutero se dispôs a referir a parte de erro que a igreja antiga tinha. A igreja calvinista também, Calvino ele colocou a ideia de predestinação diante do Senhor, do livre-arbítrio, que o livre-arbítrio ele é uma disposição da pessoa fazer o que ela achar melhor, de acordo com aquilo que o Senhor ele nos diz a fazer. Então o Senhor ele nos coloca à disposição a sua palavra a fazer. E o calvinismo ele coloca a dúvida dentro da predestinação com pareceres com pessoas. Inicialmente não foi assim a ideia da predestinação, da premonição, o sentido de se ver o que vai acontecer e se julgar. A premonição não é uma palavra tão legal, mas a predestinação se diz respeito àquilo que se sabe que vai acontecer. Então, mediante a profecia, a gente sabe que vai acontecer, porque o Senhor usou os seus servos, usou jumenta, usou o vaso ruim, o vaso de desonra para ser quebrado e jogado na rua, usou o vaso bom, o vaso de honra, que é de barro, mas comporta peças preciosas dentro, o qual é combinado a alojar peças preciosas, como a Bíblia diz. São os vasos de barro com peças preciosas dentro. Quer dizer, o Espírito Santo que vai nos resgatar um dia, nos levar a grande subida, sublime, nos altos céus, a morar com o Senhor nos ares, no sistema celestial. O Senhor Jesus, ele ressuscitou e ele nos chamou outros antes de nós, com toda a referência de respeito, homens comuns, mas com respeito àquilo que é de ética que os antigos líderes da igreja nos ensinaram, toda a ética cristã que nós devemos ter firmamento. A apologia dentro da própria igreja cristã, ela vai se fazer no ecumenismo, irmãos, com o decorrer do tempo, dos anos. Nós vamos nos encontrar, nos organizar. Nós temos que respeitar as coisas diferentes, mas não com aquilo que é realmente heresia, que é aceitar adivinhação e feiticismo, que é a verdadeira problemática dentro da igreja, em alguns estarem vendidos ao espiritismo e à feitiçaria pagã, toda a parte de superstição, abominação ao Senhor. Nós sabemos que o Senhor Jesus ele veio a esse lugar, ele se manifestou a muitas pessoas. Depois da era protestante, uma era nova protestante cristã foi se chamar evangélica, por se acreditar no Evangelho do Senhor através das Escrituras. As igrejas como a Assembleia de Deus, elas acreditam muito nas Escrituras. Eu acredito bastante nas Escrituras. A Escritura é verdadeira, toda a própria Escritura é a própria verdade. A Bíblia é a verdade.
Ela nos fala isso quando a gente lê, a gente faz o entendimento que o Senhor, o Espírito Santo dele, nos faz compreender aquilo que está escrito a momento e a tempo certo, e a pensamento certo. E toda teologia com sua investigação e doutores ou professores, seja o que for diferente, eles têm os seus pareceres diferentes de interpretação da Bíblia e dos pareceres cristãos, éticos, disciplinares, ecumênicos. O ecumenismo é a forma das igrejas se encontrarem e respeitarem umas às outras com suas diferenças. E a grande apologia cristã hoje é contra, numa forma falsa, não é tão boa e pecaminosa, é contra as igrejas como a Mormon, Adventista, Tabernáculo da Fé, Testemunho de Jeová. Grande desavença é discriminar dessa forma as igrejas cristãs, essas outras doutrinas, que elas têm os seus pareceres de dificuldade, mas que com o tempo certo elas vão se encaixar diante do Evangelho de Cristo, aquilo que precisa ser feito dentro das Escrituras. São exemplos diferentes que cada uma tem. Nós precisamos nos entender com grande força ecumênica, ou seja, do mesmo eco, do eco mesmismo, do mesmismo, do mesmo, o eco mesmo, então o ecumenismo. Aí então, dentro do ecumenismo cristão, a gente pronunciando o mesmo eco de parecer cristão da cruz, nós vamos nos entender um dia contra toda a hoste de feitiçaria e parecer contrário à palavra do Senhor, que a política ela vai acabar ajudando a feitiçaria contra o parecer cristão, que não é tão bom assim. Então a política que ela se detém, se protege com a lei, a justiça e a parte de todo o policiamento, ela vai se proteger dentro da própria sociedade para que o parecer cristão não ganhe ênfase, que é o único preconiador, irmãos. Ele é o único sistema religioso que realmente a gente subsai e sai com grande força e veemência, com toda a força e parecer social benigno, sem sujeira alguma, e produção alimentícia de Estado e sociedade é o sistema cristão. Não existe outro desenvolvimento. Eu com essa parte toda de explicar, toda endurecida e mole, parece que um profeta caído, que caiu no meio do poço, o inimigo fica zombando que nem um passarinho assim todo despenado. Eu tenho que falar essas coisas porque o Senhor me leva a falar isso. Então nós viemos orar pelas pessoas, os líderes ecumênicos desse país, para que eles se ajudem, não precisa ficar se beijando, se lambendo, não, mas que eles se ajudem realmente. Por exemplo, o bispo de Macedo, o R.R. Soares, o missionário R.R. Soares, o pastor Silas Malafaia, o Hernanzia Lopes, o Papa Francisco, que ele se coloca à disposição da igreja, não fica aí se achando que a coluna católica ela é superpotencial e nos pareceres de Deus. O Papa Francisco não é Deus na terra, ele representa o pontificado do encaminhamento de Pedro na terra, praticamente. Que a igreja católica foi Pedro que levantou, ao menos uma parte histórica da igreja, foi Pedro que levantou a igreja católica, onde Jesus disse que a pedra, ele ia levantar a igreja dele sobre essa pedra, que é o fundamento bem preliminar inicial. Mas os padres não detêm a verdade, a natureza, de forma enxuta e única. Então eles têm que se submeter à palavra do Senhor, como bons servos do Senhor, e existem muitos padres e bispos que são bons, irmãos. Mentira dizer que não, o sistema ortodoxo é maravilhoso, quando ele luta totalmente contra o pecado, com toda a força de justiça e também força de ação social, como por exemplo a polícia para fazer a ordem contra o pecado, contra o crime, a prostituição, a pedofilia e todo quesito mais de toda peste de hostes infernais que a gente pode subliminarmente viver, a droga, a feitiçaria e tudo mais. Se o sistema ortodoxo vinha nos ajudar, com todo o paradoxo de doutrina e credo, nós teríamos uma grande vertigem social de um espancamento contra o pecado. Seria bom, como costume antigo, de se dizer que nem os pais aos filhos, de não fazer as coisas, senão a violência precisaria ser usada, porque as tais pessoas do sistema de droga, prostituição e feitiçaria, por exemplo, elas estão fazendo violência com nós, espirituais e físicas, com toda a profanação e blasfêmia contra o Senhor Deus,
Quando tem uma mensagem a palavra de palavra à igreja, eu tenho uma mensagem muito bonita que é do livro de Isaías, que é a palavra do Senhor contra Senaqueribe, através do profeta Isaías, que ele fala contra Senaqueribe, ajudando a Ezequias, o filho de Davi, um rei que veio do berço de Davi, respeitado pelo Senhor. Depois ele vem adoecer, mas Senaqueribe ele veio afrontar o Senhor dentro do templo, profanando, pedindo para Rabsaque enviar emissários e profanasse o Senhor. Então depois 2 filhos de Senaqueribe matam ele, que ele foi adorar o Deus dele no templo de Nisroque, e um Deus pagão, na casa de Nisroque. E o Senhor fez com que um outro filho dele matasse Abderrom, uma coisa assim, tem que ver agora, matasse Senaqueribe a espada, que ele tentava invadir o sistema das cidades de Judá. Dentro de Judá, as cidades ele queria invadir e ficar alojado lá dentro. Então o Senhor fez com que Senaqueribe caísse por terra, pelo nome do próprio Senhor, o Deus vivo. Senaqueribe ele afrontou o Senhor com blasfêmias, com emissários que Rabsaque servia a ele, pedia que fosse blasfemar dele. E o Senhor fez com que Senaqueribe morresse, indo à região de Nínive, e o Senhor deu grande livramento às cidades de Judá, o sistema tipo de sinagoga antigo. E se ensinava, repetia o costume antigo hebreu, de um para o outro, como no livro do Gênesis, um patriarca ao outro ia ensinando as coisas. Então o Senhor nos mostra, pela mensagem que ele deu pelo profeta Isaías a Ezequias, qual foi clamar dentro do templo, clamar um pedido com muito respeito ao Senhor, um sistema de pedido santo ao Senhor. Ele foi pedir ao Senhor em cima do altar com um saco velho assim de linho, e com cinza assim na cabeça, foi pedir para o Senhor por que queria deixar esse circunciso, esse blasfemador, esse afrontador, o Senaqueribe, afrontar o Deus vivo, dizendo que o Senhor, o Deus de Israel, o Espírito Santo, era uma palha. Então o Senhor fez com que o Senaqueribe caísse por terra e deu grande livramento a Israel. Então esses Senaqueribes que estão na nossa vida, irmão, eles vão colocar impedimento. Às vezes você pode ter uma amizade com uma pessoa de outra cultura, ou cultivamento cristão, como essas igrejas que eu falei, que elas embatem numa apologia, mas elas não são tão ruins assim, desde que elas permaneçam explicando o Evangelho de Cristo. Elas não podem aceitar, nenhuma igreja cristã pode aceitar uma peculiaridade de dizer que o Lucifer, o Satanás, pode ter alguma coisa de Deus, por exemplo, que aparece às vezes alguns vídeos da missa no Vaticano, ou dentro da ala do Vaticano, da região de Roma, da Igreja Católica, que é uma espécie de letra de música que dá a entender que o Lucifer participou da criação. Esse tipo de coisa não participa da palavra de Deus, mas que a gente se suporte e vai encaixando esses líderes a fazer a obra de Deus, que eles vão fazendo a obra de Deus naquilo que precisam, servindo ao Senhor e obedecendo a palavra de Deus, praticando aquilo que o Senhor quer, conforme os dogmas principais de cada igreja, e servir fazendo parte do culto, ou o que for, e obedecendo a palavra do Senhor, e não saindo fora tanto assim da palavra do Senhor. Os homens podem tentar nos impedir e tudo mais, mas nós vamos tentar ajudar os homens que estão tentando impedir, fazer o que eles precisam também, que é obedecer a palavra de Deus. Eu agradeço a leitura desse vídeo, dessa mensagem, que nós vamos nos entender cada vez mais, a entender que a profecia do Senhor, qual comecei esse vídeo, ela está dizendo assim para nós que um dia o Senhor vai nos livrar, conforme está no livro do Apocalipse, que o Cristo vai nos salvar. Vai salvar com grande poder, que no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, está dizendo que todo o poder foi dado a Ele na terra, ao Senhor, o Senhor Jesus. Então ele falou, o Senhor Jesus, todo o poder foi me dado na terra, no capítulo 28 de Mateus. E assim por diante. E no capítulo 22, o verso 11 de Apocalipse, diz que continue o justo a fazer a injustiça, e o justo a fazer a justiça. Então quer dizer que a gente não caminha com aquele que está contaminado, que a gente tenta convertê-lo até o limite,